Tudo bem, pessoal? Na nossa última aula, nós abordamos aqui o problema da programação dinâmica, né? Trabalhando o problema da mochila. Só que hoje, revisando a aula, eu vi que eu cometi um erro, que não comprometeu a resposta, mas eu creio que eu tenho que mostrar para vocês qual foi o erro, tá bom? Olha só, esse é o nosso problema da aula anterior. Então, nós temos uma mochila, que essa mochila cabe em 10 quilos, tudo bem? E nós podemos levar nessa mochila, com venda garantida, estes 5 objetos ou a quantidade que for de cada um desses objetos. Nós queremos maximizar o nosso lucro, então, tá? Sendo que cada um desses objetos ele tem um custo, um peso associado e também um lucro associado por unidade desses objetos. Então são 5 objetos. Se são 5 objetos, está aqui o nosso problema, nós teremos então 5 etapas, tudo bem? Como nós temos 5 etapas, e aí eu vou mostrar para vocês qual foi o equívoco. O equívoco acontece lá na primeira etapa, tudo bem? Que é a última que a gente faz. Como nós podemos ver aqui na etapa 5, ou seja, é a última etapa. Na etapa 5 nós temos os nossos estados. Quais seriam os nossos estados possíveis? Pode ter passado então por todos os estados e não ter recebido nenhum item de nenhum dos outros objetos. Ao mesmo tempo que nós podemos já estar com a mochila completa. Ou a combinação entre esses dois pontos. Ou seja, os nossos possíveis estados são de 0 espaço na nossa mochila, ou seja, nem é possível colocar mais objetos, mas nós também podemos ter 1 quilo sobrando, 2, 3, até mesmo a mochila vazia, com espaço sobrando aí de 10 quilos, tudo bem? Para esse problema, e tá correto toda essa etapa, tá? Só lembrando então, esses são os nossos estados, esses daqui são as nossas variáveis de decisão. Tá? Nas nossas variáveis de decisão, nós temos então, para esse objeto que tem um peso de 3 quilos, então nós podemos ter a variável de decisão com nenhum objeto da unidade, né? Nenhum objeto do artigo E, um objeto, 2 ou 3 objetos. Tá? Então essas são as possibilidades. Ok, nós fizemos isso para a etapa 1, para a etapa 2, para a etapa 3, está tudo correto aqui. Tá? Para a etapa 2 também está correto o que nós fizemos. E aí aqui chega o meu equívoco, tá bom? Qual foi o meu equívoco? Que eu preciso mostrar para vocês aqui o erro. O erro foi que na etapa 1, quais são os nossos estados possíveis? Os nossos possíveis estados, eles só tem um estado possível. Porque na primeira etapa a mochila está vazia. Então nós temos qual estado possível? Nós temos o estado da mochila com toda a sua capacidade. Então eu não tenho a possibilidade de ter a mochila vazia, a mochila cheia, só sobrando 1 quilo, 2, 3 e 9 quilos. Eu só posso ter o estado inicial é de 10 quilos. Eu só tenho 10 quilos como possibilidade, tudo bem? Então, esta etapa, essa matriz, só contempla esta linha. Tá? Então, vamos lá. Entenderam por quê? Tá? Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou colocar a sexta-feira como uma aula de dúvidas, tá? Para que o pessoal possa entrar e tirar as dúvidas então que ficaram, tá? Não, acho que não por isso, porque aqui eu tô mostrando o equívoco, mas eu creio que se faz necessário ter uma aula de dúvida, até porque na parte escrita eu vou mostrar que nós vamos ter uma prova aí já em seguida, tudo bem? Nós chegamos
na metade do nosso conteúdo. A gente precisa fazer a prova, era para a prova no nosso plano de ensino, a prova para ter sido semana passada, no feriado ainda. Mas como não foi possível, né, a disciplina ainda não tinha chegado na metade, no que a gente tinha planejado, então eu vou remarcar, mas eu vou pôr esses detalhes para vocês na nossa próxima, lá no sala de aula, tudo bem? Então aqui eu vou refazer mostrando para vocês o que houve de errado. Então aqui, qual é o nosso estado possível? É somente da mochila cheia, da mochila vazia, tudo bem? Então, se por um acaso eu não colocar nenhum objeto de A, qual vai estar então o meu custo associado? Note, a fórmula é o quê? 79 vezes 0, então 0, mais a função da segundo, que é o quê? 10 menos 2 vezes 0. Então 10 menos 2 vezes 0 é F2 de 10 aqui. Então o valor associado é 490. Tá? Aqui, agora nós vamos colocar um item. Tá? Então nós vamos colocar aqui um item, que é 79, tá? 79 vezes 1, mais o que nós temos? A função da etapa anterior para qual variável de estado? 10 menos 2, então 8. Ou seja, 79 mais, aqui ó, só para mostrar o que eu estou mostrando, tá? 344. Então 79 mais 344. Isso aqui dá 423, né? Isso. 423. Na segunda variável de decisão, com 2, assumindo que nós podemos ter 2 unidades do artigo A, então nós vamos ter 2 vezes 79, tá? Vou fazer assim só para que eu não precise ficar fazendo aqui a conta e errando. Mais F de 2 de 10 menos 4. Então F de 6. F de 6. F2 de 6, 280. Tá? Tivemos aí esse valor. Vou fazer aqui também 79 mais 344. Tá? Agora aqui, se nós tivermos 3 objetos, nós vamos ter 3 vezes 79 mais F de 4 anterior. F de 4, 187. Então, 187. Agora, se nós tivermos 4 artigos, tudo bem, nós vamos ter espaço na mochila só para 2. Agora, 10 menos 8, 2. Então, 34 é o máximo, tá? Que sobraria. 350. E, finalmente, 79 vezes 5. E aí vai ser F de 0 e o valor de F de 0 é 0. Então, qual vai ser o valor maior aqui? Tá? Lembre-se, queridos, que se vocês quiserem, a gente pode usar... a gente pode encontrar o valor mínimo. Tá? O valor mínimo aqui. Perdão, eu coloquei o mínimo, mas não é o mínimo que a gente está interessado, né? Nós estamos interessados
no valor máximo. Tá? Então, o valor máximo vai ser 490. Tá? Então, a variável de decisão associada é zero. Se a variável de decisão associada aqui é zero, o resultado até deu o mesmo resultado anterior, né? Então, do artigo A, nós vamos ter zero, tá? Então, se é zero, o valor de 490, a gente consegue aqui ver que para o artigo 2 é zero também. Para o artigo 3 é zero. Para o artigo D, nós vamos ter 2 unidades. E, consequentemente, aí, nós temos 2 unidades também, nós vamos ter 0 unidades para E. Tudo bem? Então, esse foi o equívoco. Peço desculpa para vocês. Tá? Até uma besteira aqui que eu cometi. Logo, o exercício que eu passei para vocês, ele acaba também tendo o mesmo equívoco, tá? Que no caso aqui eu já corrigi. Tá? Então, o exercício que eu passei para vocês de 4 itens, tá? Acho que vale a pena. Vocês não precisam me entregar de novo. Aqueles que já entregaram, se quiserem corrigir para vocês, eu acredito que é a melhor coisa que vocês devam fazer, tudo bem? Então, nós vamos ter 9 variáveis de estado para a etapa 4, para a etapa 3, para a etapa 2. Só que para a etapa 1 é a mesma coisa que nós fizemos para o exercício anterior. Nós só vamos ter um estado possível, que é o estado da mochila completamente vazia, ou seja, com a capacidade de 8 quilos, tudo bem? Com capacidade. E o resultado é, então, de 640 o lucro, sendo que nós vamos ter 8 itens de A e nenhum dos demais itens. Fiz-me entender aqui, pessoal? Espero que sim. Tá? Se não, vocês podem entrar em contato comigo, tá? No particular, ali pelo Google Class, sem problema, eu tento explicar para vocês. Tá? Algum tipo de coisa aí que eu posso ter errado. Bom, vamos seguir, tá? Tem bastante coisa para mostrar para vocês. Isso é algo que está me preocupando. Beleza. Nós mostramos na aula anterior o problema da mochila. O problema da mochila, ele é um problema clássico, tudo bem? Mas o problema mais estudado é o problema do caixeiro viajante. Tá? Eu creio que alguns de vocês já possam ter ouvido falar dele. Nós já trabalhamos com o problema do caixeiro viajante, como eu vou dizer assim, um subproblema dele. Tá? Mas agora nós vamos abordar ele a sua forma completa, tá? E mostrar as dificuldades associadas a ele. Tá? Então, o caixeiro viajante, como diz aqui, ele é um clássico e ele é provavelmente o problema mais conhecido estudado de programação. Por causa da sua aplicabilidade, mas especialmente por causa das suas dificuldades. Tá? Então, por exemplo, explicando aqui, o que seria então o problema do caixeiro viajante? Esse caixeiro, ele necessita visitar um número N de cidades, passando por cada uma apenas uma vez e retornando ao seu ponto de origem ao final de sua trajetória, gastando o mínimo possível, ou seja, utilizando a menor distância ou o menor custo, tá, de tempo ou financeiro, dependendo de como você aplica o problema possível, respeitando a restrição de passagem em todas as cidades, tá bom? E sendo que a ordem, ele que vai achar o problema, que vai achar a melhor ordem possível. Então, falando em outras palavras, como é o problema do caixeiro viajante? Nós temos N pontos que nós temos que passar por todos os pontos uma única vez. Tudo bem? Você não pode repetir a mesma, se for cidade o problema, você não pode
Você não pode passar novamente pela mesma cidade de forma alguma. Tá? E tentar achar então o melhor caminho disso. Tá? Aparentemente é um problema simples de entender, mas a gente vai ver um pouco a sua complexidade. Eu acho que essa figurinha aqui até mostra um pouco, olha aqui, que ilustra um pouco o problema que nós temos. Então tá aqui o caixeiro, tá? E ele tem que passar por todas esses pontos. No caso aqui é um entregador de cartas aqui, um cara do correio, tá? Um carteiro, lembrei da palavra. Então nós temos aqui, é o mesmo problema, o carteiro, e aqui, por onde ele vai entregar as correspondências, sendo que, por exemplo, isso daqui pode ser as distâncias que se tem, tá? Então se ele for para cá, ele não pode depois mais voltar por aqui. Se ele for para cá, ele vai passar por outras etapas e voltar ao seu ponto de origem, ao seu local de trabalho. Então, este aqui é o nosso problema. Tá? Se eu me lembro bem, nós já trabalhamos com um problema um pouco semelhante. Tá? O problema do menor caminho, ele é semelhante. E é por isso que eu estou dizendo, ele acaba sendo uma simplificação do problema do caixeiro viajante. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, seja um conjunto de nós, tá? Vê então no nosso grafo aqui, conjunto de nós, que vai de 1 até n, em um outro de arcos, tá? Em um outro de arcos, tá? Então, conjunto de nós e um conjunto de arcos. Os nós representam as cidades, os arcos representam pares ordenados de cidades nas quais uma viagem é possível. Para o arco IJ, tá? Pertencente a A aqui, C e J é o tempo de viagem da cidade I para a cidade J. Acho que isso a gente já tem abordado. Aqui está se falando em tempo. Poderia ser quilômetro, poderia ser custo financeiro. O problema pode ser de diversas formas, tudo bem? O problema é achar a rota que inicia e termina na cidade 1, tá? Ou qualquer outra cidade que você se interesse, mas aqui nós vamos sair da cidade 1. Que visita todas as cidades apenas uma vez e que tem o tempo de viagem mínimo. Tá? Como aqui é tempo que nós estamos trabalhando, nós queremos o tempo mínimo. Então, ele está dizendo aqui, ó, suponha que x e j sejam 1, represente que a cidade J foi visitada depois da cidade I. E se isso não acontece, x e j vai ser igual a 0. Tá? Então, esse é um problema binário, como a gente sabe, e para que a gente simbolize se uma cidade foi visitada ou não, nós vamos saber se a cidade foi visitada, tá? E também nós vamos saber por onde que essa cidade, de qual outra cidade ela veio, tá? Então, até está falando aqui, ó, para evitar soluções inconvenientes, podemos considerar quando nós temos então C e J, mas o valor de I e o valor de J é o mesmo, tá? Então, no caso aqui, simbolizou por CJJ, igual a infinito. A gente pode colocar um valor muito alto, tá? De tempo aqui. Porque senão, pensa comigo, qual que é o tempo que você demora de ir da cidade 2 para a cidade 2? É 0. Se você colocar isso, provavelmente nós vamos ter um problema aí, né? Não é nem lógico esta variável, tudo bem? Então, vai ser infinito aqui essas variáveis quando nós tivermos então o C, né? C e J com valores semelhantes aqui, tá? Ou seja, colocando aqui a formulação do nosso problema, que não sei se vocês estão acostumados aqui com essa formulação, mas eu acho que sim. A nossa função custo vai ser a minimização de um z, do qual, olha só, nós vamos ter um custo associado de tempo, né, CJ, tá, que no nosso grafo ele representa os nossos arcos, tudo bem? Vezes a nossa variável de decisão IJ, tá? Sendo que
vai ter somatória, essa somatória da somatória aqui, tá? Então a nossa variável de decisão aqui com essas somatórias vai contemplar então todas as possibilidades, todos os caminhos, sendo que o x ele vai ser 0 ou ele vai ser 1. Eu acho que isso está dominado por vocês, né? Acho que a ideia aqui da função custo, contemplar todas as possibilidades, eu creio que é algo comum de todos, essa não é uma formulação difícil de ser vista. Agora, como que a gente faz para que uma cidade não seja visitada novamente por outro caminho? Ou seja, se nós passamos pela cidade 1, como que a gente faz para que não se volte mais na cidade 1? A primeira restrição que a gente tem aqui, nós temos essa somatória da variação de i de 1 até n, tudo bem? Então assim, olha só o que nós vamos ter. Vamos falar que a gente tenha 4 cidades aqui, tá? Então nós temos 4 nós. E nós estamos interessados em saber o que vai mostrar aqui é o seguinte, tá? Vou tentar explicar melhor aqui. Eu estava pensando uma coisa, mas vou tentar explicar melhor de outra forma. Se nós temos então 4 cidades, então n vai até 4. E nós estamos analisando, nós estamos fazendo a somatória com a variação de i. Ora, se nós temos então essa somatória, vamos falar que j está em 1. O que nós vamos ter aqui? Olha só essa somatória. Nós vamos ter a somatória de x11 mais x21 mais x31 mais x41, tudo bem? Igual a 1. Aí eu escrevi aqui só para eu não me perder. Se quiser, você escreve também. O que está mostrando aqui? Se eu estou variando i é da onde está indo, qual cidade está indo, e j é para qual cidade está chegando, né? o cacheiro. Ou seja, se eu estou variando o i e não o j, nesse momento aqui, tá? Para determinados j's, aliás, não determinados, para todos esses j's, né? Ou seja, essa somatória eu vou ter o quê? 4 restrições ditas aqui de saída. A primeira restrição eu vou ter o quê? Então, x11 mais x21 mais x31 mais x41. Eu acho que é evidente para todo mundo que essa do x11 não existe. Nós não vamos sair de 1 e voltar para 1. Então, as minhas restrições, essa minha primeira restrição vai ter quais variáveis? x21 mais x31 mais x41 igual a 0. Pensa aqui comigo. O i que variou. O i, eu estou mostrando para vocês que nós podemos estar saindo da cidade 2 indo para 1, da cidade 3 indo para 1 e da cidade 4 indo para 1. Eu estou colocando aqui todas as possibilidades da onde elas estão saindo, tudo bem? Elas estão saindo dessas cidades e indo para 1. Ou seja, se eu coloco essa restrição x21 mais x31 mais x41 igual a 1, eu estou garantindo que a cidade 1 vai receber somente um arco, somente um dos arcos, né? Ou seja, somente um caminho vai chegar para a cidade 1. Ou vai ser pela cidade 2, ou pela cidade 3, ou pela cidade 4. Tudo bem? Conseguem ver que essa restrição mostra isso? Tá? E isso, estou falando para a cidade 1, mas a gente poderia também, como mostra aqui, olha, j de 1, 2, 3 até n, né, no caso 4. A outra restrição que nós teríamos para essa de saída seria x21, perdão, x12, tá? Saindo da cidade 1 para a cidade 2. Eu já disse que x22 não vai entrar. x32 mais x42, isso vai ser igual a 1. Ou seja,
Com esta restrição, nós estamos garantindo que a cidade 2 só vai entrar por um único arco a resposta. Tudo bem? Eu creio que seja de fácil entendimento que a restrição seguinte, essa somatória que nós estamos mostrando, ela, né, da chegada aqui, ela nos mostra a condição contrária agora. Agora nós estamos garantindo que se do ponto, se da cidade que nós estamos analisando, só vai sair um arco, só vai sair um caminho só para as demais cidades, tá bom? Bom, qual que é o problema disso? O problema desse problema do caixeiro viajante é que essas restrições elas não nos garantem que nós vamos sair do ponto da cidade 1 e nós vamos passar por todas as outras cidades. Esse problema ele pode de alguma forma viciar, por exemplo. Vou falar aqui de cabeça, nós estamos falando de 4 cidades. Então, se nós estamos saindo da cidade 1, suponha que o algoritmo escolheu ir para a cidade 2. Da cidade 2, ele escolheu ir para a cidade 3. E da cidade 3, ele tinha 2 caminhos. Ou ele ia para a cidade 4, para depois da cidade 4 voltar para 1. Ou da cidade 3, note que não com as 2 restrições que nós colocamos, de entrada e de saída, tá? Note que foi de 1 para 2 para 3, de 3 ele pode querer voltar para 1, se esse for o menor caminho. E deixar a cidade 4 de fora. Para que isso não aconteça, então existem vários estudos para isso, várias formulações. Tá? Essa formulação que nós temos aqui é do livro Pesquisa Operacional, Aplicações e Engenharia, do Emerson, se eu não me engano. Eu esqueci agora aqui. Não sei o que lá, Emerson. Não lembro se é Emerson Collin, acho que é isso. Tá? Tem na biblioteca virtual de vocês. Tá? Então, faz necessário criar restrições para que não aconteçam as sub-rotas. Tá? E aqui a primeira formulação dele mostra aqui a entrada de variáveis auxiliares, tá? Que não tem significado físico e tal. E eu vou mostrar aqui para vocês uma que ele mesmo mostra que é uma forma alternativa de fazer restrições. Tá? Eu creio que eu vou, nessa primeira etapa, deixar só isso aqui explícito, tá? Até porque não é algo dos mais simples e não é só isso que garante para... aliás, isso garante para nós que não existam sub-rotas. Só que vai aumentando o grau de complexidade a tal ponto que nós também criamos, a gente pode criar alternativas para que não sejam vistas todas as sub-rotas. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, olha só, as nossas restrições de saída, se a nossa cidade tem, se nós temos 4 cidades analisando, quantas restrições nós vamos ter aqui só de saída? 4, tudo bem? E quantas em relação à chegada? Outras 4. Aqui já deu 8 restrições, fora as sub-rotas, tá? Sendo que as sub-rotas, elas vão ter uma quantidade de restrições baseada, olha aqui, por essa equação aqui fatorial, tudo bem? Então, a quantidade de sub-rotas, elas vão aumentando de uma forma muito grande. E o problema, ele se torna muito complexo. Tá? Eu prometo isso aqui a gente vai analisar um pouquinho mais para frente, essa questão do subconjunto e tal. Mas eu acho que para o entendimento agora de programação dinâmica, acho que nós não precisamos disso neste momento. Tá? Mas olha só esse slide que mostra para nós um pouco do desafio de problemas de caixeiro viajante. Tá? Veja que problemas de caixeiro viajante, eles são diversos, tá? Assim, diversos problemas da vida real se encaixam com este problema. Então, a gente viu aqui carteiro, a gente viu aqui, por exemplo, transportes, tá? Transportadoras. Por qual caminho
quais rotas serem seguidas. Tá? Quando a gente tem um estado como o nosso, que é pequeno e tem poucas estradas, acho que de cabeça fica fácil. Mas, por exemplo, quando você vai para São Paulo, para o interior de São Paulo, ou para uma cidade, quando você está interessado em entregar coisas numa cidade, já pensou como que é o entregador de jornal numa cidade? Os desafios que é achar uma rota dessa? Tá? Olha aqui um pouco dos problemas. Se nós temos, se N, olha, se o número de cidades, vamos falar que como cidades, fosse igual a N, igual a 8, tá? Quais são a quantidade de combinações possíveis de rota? Nós temos, tá? 8 fatorial, nós vamos ter 40.000 combinações. E vamos dizer que o computador de vocês rode 40.000 combinações por segundo. Tá? É um bom computador aí rodando, né? Pensa, a gente faz tão pouca conta, né? Vamos falar que então esse computador, acho que um computador comum hoje faz até mais do que isso, tá? Mas enfim, isso não é o importante. Se eu vou analisar então um grafo com 8 nós, e eu demoro com isso 8 segundos, se eu simplesmente aumentar para 10, eu aumentei a quantidade de possibilidades para mais do que 3 milhões de possibilidades de rotas. Com isso, eu já demoro 54 segundos para fazer essa conta. Se eu aumentar uma cidade, um nó, já aumenta para 40 milhões de rotas possíveis. E o meu problema já demora 12 segundos para que eu faça a conta de todos esses. Se eu aumentar para 12, o meu problema já demora 1 hora e 25 minutos. E se eu aumentar para 30, para que eu veja todas as rotas, note aqui a quantidade, tá? Da ordem de 10 vezes 10 a 32 avos. Nós demoraríamos aqui 9 milênios, 9 vezes 10, 21 milênios para resolver. Se for para 50 cidades, queridos, olha o tanto que demora para ver todas as possibilidades. Você entende por que entra programação linear, por que a gente trabalha com esse tipo de coisa? Até agora, na graduação, nós mostramos problemas lineares, nós mostramos problemas que o Excel consegue resolver, mas quando a gente expande isso para problemas maiores, né, não desmerecendo os problemas menores, porque eles têm a sua importância, nós começamos a ter grandes desafios. Eu mesmo já contei para vocês, né, no meu mestrado, a dificuldade que eu tinha para que uma heurística visse os pontos para mim. Tá? E eu também não fiz todos os pontos, porque seria impossível serem feitos. Então eu já utilizei um recurso para que ele não fizesse todas as rotas possíveis e mesmo assim demorava bastante. Tá? Essa pesquisa ela foi desenvolvida, acho que se quiser depois eu posso passar aí alguns links, tá? Das pesquisas originais sobre esse problema, mas um dos primeiros pontos foi ver rotas para as maiores cidades dos Estados Unidos, por exemplo. Então o camarada foi e achou rota para mais de 15 mil cidades. Isso nos anos 80, nos anos 90, algo assim. Então esse desafio é bem interessante. Tá? E ele pode ser aplicado, esse problema do caixeiro viajante, volto a dizer, ele é aplicado para vários problemas porque a gente consegue ter um parâmetro igual, né, para analisar. Tá? Mas ele também se equipara a muitos problemas da vida real. Então está aqui a vantagem de se estudar ele. Tá? Mas o meu interesse é mostrar isso para vocês, só que para programação dinâmica. Tá? E eu vou mostrar para vocês, é claro, o inicial, tá? A parte inicial para a programação dinâmica disso. Então, para isso, como a gente vai fazer aqui na mão, a gente não vai utilizar nenhum tipo de algoritmo de programação, até porque para que a gente consiga fazer
soluções aí de programação dinâmica, aí nós precisamos programar, tá? Programar diferente de como a gente tem programado no Excel. Então, visualize aqui esse tipo de problema. Tá? Então, uma viatura de uma empresa situada na cidade em A, ela necessita entregar encomendas em B, C, D, E. Tá? São os clientes e regressar para A. Se pretende passar uma única vez em cada uma né, em cada uma das cidades, em cada vértice, e percorrer a menor distância total. Qual o itinerário a ser feito? Você pode ver aqui que esse é um problema dito simétrico, tudo bem? Por que é um problema simétrico? Porque para você sair de A para B, nós temos 82 km. E de B para A também temos 82 km. Tá? Olha aqui. Tá aqui representado. Você pode ver que os nossos arcos eles não estão com flechas, ou seja, eles podem ir para qualquer um dos sentidos. Tá? Ah, professor, mas não é comum isso? Não, não é. Se você parar para pensar, nem sempre é o mesmo caminho para que eu vá de uma cidade para outra. Tá? Às vezes é necessário fazer desvios. Por exemplo, vamos falar que a gente não está falando de quilômetros, nós estamos falando de custo. Custo, às vezes nós temos o custo de pedágio. Existe pedágio num sentido e não existe no outro sentido, sabe? De um ponto, de uma cidade para outra. Outra coisa, o tempo. Às vezes, o fluxo de A para B é muito maior de carros do que de B para A. Tá? Isso é muito comum, né? Vocês sabem disso. Então, assim, se a gente fosse fazer o problema trabalhando com tempo, o tempo seria diferente. Tá? O tempo de A para B e de B para A, nós poderíamos trabalhar com esse problema com esse tipo de variação. E aí nós teríamos um problema de programação assimétrica. Tá bom? Caixeiro viajante assimétrico. E no caso aqui nós estamos trabalhando com o simétrico. Tá? Então está aqui, gente. Nós temos então os nossos 5 cidades. Nós temos aqui a nossa matriz aqui dos coeficientes. Tá? E nós sabemos que nós vamos sair da cidade A. Vamos trabalhar então agora com programação dinâmica? A gente vai trabalhar com programação dinâmica. Tá aqui, ó. Eu já formulei aqui para que a gente possa tentar ser o mais rápido possível, tá? Na explicação. Aqui. Então, queridos, nós temos aqui, se são 5 cidades, todo mundo concorda comigo que nós vamos ter quantas etapas nós vamos ter aqui? Né? Não vou concordar comigo. Eu pergunto para você, quantas etapas nós teremos no nosso problema? Nós vamos ter 5 etapas, né? Elas estão relacionadas às nossas decisões. Tá? Então, como nós fazemos de forma recursiva, nós vamos para a última etapa. Se você lembrar muito bem, nós estamos saindo da cidade 1, A. Vamos pensar aqui no problema como um todo. Nós saímos da cidade A, a gente vai escolher. Nós vamos para B, C, D ou E. Depois que nós temos em B, C, D ou E, na segunda etapa, isso foi a primeira etapa da decisão. Na segunda etapa, novamente, a gente decide de B, C, D e E. Eu acho que eu fiz aqui aqui, ó. Eu fiz aqui já preparei aqui um caminho para que a gente possa ver. Na primeira etapa nós podemos decidir se nós vamos para B, C, D ou E. Tá? Da segunda etapa, a mesma coisa que nós podemos decidir. Só que aí nós temos o que eu mostrei para vocês. Nós temos alguns problemas que nós não podemos cair em problemas de sub-rotas. Como esse é um problema pequeno, nós vamos ver esse tipo de sub-rota de forma visual, tá bom? Depois da etapa 3, nós também, novamente, estando em B, eu posso ir para C, D ou E. Tá? Aparentemente eu posso, porque dependendo das respostas,
isso vai sendo mudado. Na etapa 4 a mesma coisa. E na etapa 5, se eu estou em B, eu só posso ir para A. Se eu estou em C, eu só posso ir para A, D para A e E para A. Eu acho que isso todo mundo entende, né? Então, todo mundo concorda que na etapa 5, quais são os meus estados? Tá? Variáveis de estado. Quais são as minhas variáveis de estado? B, C, D e E. E qual é a minha variável de decisão? A. Tá bom? Então vamos lá. Se eu estou em B e quero ir para A, eu vou ter um custo de 82. Opa. Eu vou ter um custo aqui de 82. São 82 quilômetros, aliás. Tá? Se eu estou de C e quero ir para A, 167. Se eu estou em D e quero ir para A, 114. Se eu estou em E e ir para A, 8 km. Qual é a resposta ótima? A resposta ótima todo mundo consegue ver que vai ser o mesmo. Né? E aqui o caminho, a variável de decisão ótima será A. Não tem outra escolha a ser feita. Acho que assim a gente consegue visualizar todo o problema. Né? Beleza, vamos para a etapa número 4. Lembrando, na etapa número 4, então eu vou até marcar aqui, olha. Na etapa número... Caminho ótimo se eu estiver em B é A, se eu estiver em C é A, se eu estiver em D vai ser A, e se eu estiver em E vai ser A. Fechou? Beleza, agora a etapa número 4. Quais são as variáveis de decisão? As variáveis de estado que eu tenho, B, C, D e E. E quais são as variáveis de decisão? Eu posso decidir para B, C, D e E. Mas é claro que quando eu estou olhando de B, no estado B, eu não posso ir para B. Todo mundo concorda? Eu posso ir para C, para D ou para E. Mesma coisa, no estado de C eu posso ir para B, para D e para E. Tá? Se eu fosse fazer isso como uma... Se eu fosse trabalhar fazendo programação, ao invés de eu colocar aqui 0, né, eu colocaria aqui um valor grande. Tá? Mas como nós estamos fazendo aqui na mão, isso daqui não se faz necessário. Mas é isso que eu preciso que vocês entendam, até porque nós já trabalhamos, já fizemos isso em algum outro momento. Então, olha aqui, esse tipo de decisão, ela não existe. Bem, vou marcar aqui de amarelo porque não existe essa possibilidade. Mas vamos lá. De B, eu estando de B, indo para C. Para onde eu vou? De B para C. Eu vou ter aqui um custo, uma quilometragem associada de 240. Então, eu vou ter aqui 240 mais a função, tá? A função custo aqui, função de transição, aliás, de F para o estado de... me recordar aqui. Para C, tudo bem? Então assim, olha, F de 5 para C, qual que é o valor? 167, tá? Ou seja, o que nós estamos vendo? De B para C, eu estou andando, né, de forma recursiva, agora vendo na sequência, tá? Da etapa 4.
Se eu estiver no estado B e for para C, eu vou andar 240 quilômetros e de C para A, 167, tá bom? Então, tá aqui 470. Veja que aqui eu coloquei já para que ele escolha o mínimo para mim destes valores que aqui estão associados. Toda vez que eu coloco esse tracinho, esse valor aqui, o Excel entende que ele não vai ser contemplado. Tá? Então, se eu estou em B e quero ver agora a variável de decisão em D, B para D, eu tenho 151 quilômetros mais a minha função de transição anterior, 114. Mesma coisa para E. Estou de B e vou para E. Então tenho aqui 29 mais 8. Tudo bem? Poderia até clicar ali. Ou seja, qual que é a minha variável de decisão ótima aqui para essa função de transição? É E. Vamos lá, estou em B e agora estou em C, o estado C. Quero saber qual que é o valor se eu for para o caminho B. Se eu for para B, eu vou ter aqui 240 mais a variável de decisão para B, 82. Tá? De C para C não é possível. Aqui nós estamos tirando de forma manual essa possibilidade. Então agora de C para D. De C para D, 63 mais variável de decisão D, 114. Tá? Só conferir aqui se fiz corretamente, sim. Aqui na dúvida. Tá? E agora eu estou vendo o estado C e vendo qual é a possibilidade da variável de decisão E. Então, de C para E, eu tenho aqui 253 mais o estado aqui associado se eu escolher essa variável. Tem aqui 271, ou seja, o meu valor mínimo for de 177, eu tenho aqui então a minha variável D sendo escolhida para essa etapa, tá? Para esse estado, nesta etapa. Se a minha variável de estado é D, e eu quero saber agora o valor para B, de D para B, 151. Veja que eu não estou me preocupando aqui qual dos lados eu estou pegando, porque ele é simétrico, tudo bem? Mais a função de transição aqui para ir para ir por B aqui. Tá? Então agora D para C mais esse valor. Tá? E se eu tenho a variável de estado D, se eu estou aqui no estado D e quero saber se eu escolher a variável de decisão E, então de D para E, 146 quilômetros mais 8. Tá? Ou seja, minha variável de decisão aqui para essa etapa seria essa. Se eu escolher o estado D, a variável de decisão, o melhor caminho por enquanto é ir por E. Legal. E agora vamos fechar com o estado E. De E para B, 29 mais 82. De E para C, 253 mais
67. $146 mais 114, ok. O menor valor deu então, tomando a variável de decisão B. Tá? Legal. Aqui, eu agora vou anotar isso lá no meu grafo, porque isso vai ser muito importante para a próxima etapa. Tá? Então vamos lá. Se eu estou em B, o melhor caminho é ir para E. Se eu estou em B, opa. Se eu estou em B, o melhor caminho é ir para E. Se eu estou em C, o melhor caminho é ir para D. O melhor caminho é ir para D. Se eu estou em D, o melhor caminho é E. Falei E, né? De D para E e de E para B. De E para B. É isso mesmo. Legal. Aqui, queridos, a gente já começa a analisar, porque agora começam a aparecer algumas sub-rotas que não são interessantes. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Olha só. Agora, na nossa terceira etapa, suponha então que eu estou na variável de decisão B. Todo mundo concorda comigo que eu não posso ir para B, tá? Não existe essa rota. Agora, eu posso ir para C, porque de C vai para D e de D vai para A, então eu não passei por B. Eu posso ir para D, porque de D vai para E, depois vai para A, mas não existe a possibilidade de eu ir para E, porque se eu for para E, eu estou saindo de B, vou para E, depois de E, volto para B. Então esse ciclo não existe. Olha, o ciclo de B para E, vai existir o ciclo de B, B, E, B. Tudo bem? Entenderam isso daqui? Eu vou anotar então isso daqui. Olha, se eu for de B, ó, esses caminhos não existem. Mas também não existe este caminho. Tá? Não existe o ciclo, não vai existir esse caminho aqui, porque senão ele entra numa sub-rota. Se eu, por um acaso, escolher de B e ir para E, eu vou acabar voltando. Olha, veja só, se eu for para E, de E, ó, de E agora para outra etapa, eu iria para B de novo, eu fecho uma sub-rota. Não é possível este, né, não é viável este caminho, então a gente não vai fazer essa conta. Tá? Então vamos analisar agora para C. Para C, se eu vir para B, tá ok. De B vai para E, de E vai para A. C, com certeza vocês sabem que não pode, né? Não vai de C para C. Se eu for de C para D, vai para E e para A, tá tudo certo. Se eu for de C para E, também não tem nenhum problema, tá bom? Então, não tem problema nenhum com essa linha. E agora de D? Se eu for para B, tá tudo certo. Se eu for para C, de D para C, nós vamos ter uma subrota. Olha só, de D vai para C e de C vai para D. Então, de D para C nessa etapa não pode porque cria uma subrota. Ó, de D para C
a gente cria aqui um ciclo de D para C e para D. Tá? Então este caminho aqui é inexistente. Tá bom? Vamos fazer a última análise. Olha, de D para E não tem problema, porque vai para B e não há problema algum. E agora, se eu escolher E, de E para B tem problema, ó, porque de B vai para E. Então, de E para B não é possível. E também para C é possível, mas para D não, porque de D vai para E. Estão vendo? Então, de E para B e de E para D é um problema para nós. Então, olha aqui. De E para B não é possível. E de E para D, é isso mesmo? É. De E para D também não podemos fazer este caminho, tudo bem? Ali eu coloquei tudo ponto, mas eu queria usar vírgula mesmo, tá? De E para B, para D, para E. A gente consegue ver isso aqui facilmente aqui também, olha. Se por um acaso eu escolhesse a variável D, olha, a variável D aqui para outra etapa vai para E da etapa anterior, não podemos. Não pode existir esse ciclo aqui. Legal, nós já sabemos então que só existe algumas soluções possíveis aqui para essa etapa, tá? Então vamos começar a analisar. Olha aqui. Se eu for de B para C, então mais associado eu ter escolhido a variável de estado, né, a variável de decisão C, eu vou ter aqui somando 177. De B para D. De B para D, 151 km, mais eu ter escolhido a variável de decisão D, ou seja, ela é a variável de estado da anterior, mais 154, 305. Todo mundo consegue ver que esse é o menor valor, a variável de decisão escolhida para o estado B seria o D. Tá bom? Estando em C, variável de decisão C indo para B, 240 mais 37. Estando em C, variável de decisão C escolhendo a D, 63 mais o agregado anterior, D, 154. Okay. De C para E, mais, ou seja, o menor valor, o menor caminho é indo por D. Ora, supondo que eu estou na variável de estado B, indo para B, 151 mais 37. E o último caminho que é possível aqui é de D para E. Mais E. Ou seja, o melhor caminho, se eu estou no estado, na etapa 2, né, no estado B, o melhor caminho é ir por B. Se eu estou em E, só posso ir para C. Okay? Ou seja, o único caminho possível é indo para C. Bom,
Agora vamos colocar lá no nosso grafo para que a gente possa continuar a nossa análise, porque vão existir vários ciclos da próxima etapa que nós temos que desconsiderar. Vamos lá, de B para D e de C para D, tá? Nessa etapa. Então, de B para D, é isso, isso. E C para D também. De D para B e E, estado E, parágrafo de decisão C. Legal. Ok. Então vamos lá. Agora nós vamos analisar a etapa 2. Suponha na etapa 2 que eu estou na variável de decisão B. Para B, a gente já sabe que não dá para ir. Olha aqui que coisa interessante. Se eu escolher C, que vai para D, que vai para I, vai para A, ok. Se eu escolher D, nós temos um ciclo aqui, olha, uma subrota, porque de D vai para B. Então, não é possível este caminho. E de B para E também está tudo certo, porque vai de E para C e para D. Então, o único problema que nós temos aqui para esse estado é essa rota aqui, de B, D, B, tá bom? Então, se eu estou em B, D eu não posso ir além, é claro, dessa aqui trivial. Aqui. Então aqui, por que não? Porque aqui eu fecho uma rota de B para D que volta para B. A gente consegue verificar isso aqui. Ó. Se eu escolhesse B, se eu escolhesse a variável D escolheu anteriormente como ótimo B. Então não serve aqui essa rota, tudo bem? Contando aqui que a gente está procurando o valor ótimo. Tá? Então, vamos agora ver para o estado C. Se eu estou em C, eu posso vir para B, sem problema. Obviamente não posso vir para C. D, eu posso. Eu não posso. Fecha um ciclo. Ó. C, C, C e C. Tá bem? Então, vou aqui. O E, né? Isso. Vamos lá. Ciclo C e C. Esse ciclo aqui não tem solução viável para nós. Agora vamos analisar o estado D. Estou no estado D. Se eu for para B, vai ter uma subrota, que vem para D. Se eu for para C, a mesma coisa. Para D, é evidente que eu não posso ir, né? Tá? E para E, olha só que coisa interessante esse daqui. De D para E, eu vou para C e depois para D de novo. Tá? Então, existe essa subrota que não me permite também fazê-lo. Ou seja, o único caminho. Deixa eu ver aqui, olha. Vamos colocando ali, ó. De D para B não dá, porque tem esse ciclo de D, B e D. Então eu vou por lá. Ó. D, B, D. Ok? De D para C tem um subciclo aqui D, C, D. Esse aqui, obviamente, não existe. E se eu estou em D e vou para E,
eu vou de D para E, depois para C e para D e fecha uma outra subrota. Então, de D vai para E, para C e vai para D de novo. É isso, né? Isso aí. Então, olha só, aqui tudo tem uma subrota. Vamos analisar agora o estado E. Se eu estou em E, eu posso vir para B? Não, porque se eu vim para B, vem para D e vem para E. Então, olha só. Aqui cria um ciclo de E para B, para C e para E de novo. Deixa eu só conferir. Não, de E, B, D e E. Não é C. Ok? Vamos analisar aqui. De E para C também forma um novo ciclo. Tá vendo? De C, D e E. Tá? Então aqui, ciclo E, C, D e E. Não preciso calcular esse aqui. Agora de E para D. Mesma coisa, porque de D vai para B e depois para E. Então não existe essa possibilidade também. Ele vai de E para D para B. Vamos lá. Ciclo de E para D para B e para E. É isso mesmo? É isso aí. E obviamente de E para E também não vai. Então vamos calcular os únicos caminhos possíveis. Se eu estou em B e vou para C, se eu estou em B e vou para C, 240 mais ter escolhido a variável C. Agora, se eu estou em B e vou para E, okay, logo a minha variável de decisão aqui, dessa etapa, é C. Se eu estou em C e vou para B, 240 mais 305. E se eu estou em C e escolho ir para D, 63 quilômetros mais escolha da variável D. Caminho aqui em D. Ok? Então, o melhor caminho é ir por D. Entenderam, queridos? Então aqui, olha, nós não vamos ter variável associada, tudo bem? Porque esses caminhos não devem ser feitos. Tá? Então vamos lá fazer os caminhos possíveis de B para C e de C para D. De B para C e de C para D. Agora, vamos lá. Agora na etapa 1, quais são as variáveis de... Na etapa 1, qual é a variável de estado? Eu só tenho um estado, todo mundo concorda? Eu só estou em A. Estou saindo aqui, não posso estar saindo de nenhum outro lugar, somente do ponto A. Do ponto A, eu posso ir para qualquer um dos pontos, B, C, D ou E, mas que me dá um valor ótimo, né, que me dá valores viáveis de solução,
Dado a recursividade que eu fiz aqui com a programação dinâmica, eu só tenho dois caminhos a seguir, B ou C. D não, porque não tem caminho aqui para ir, nem muito menos Z. Então, nessa etapa, olha, aqui eu não vou realizar de A para D e nem de A para E, tudo bem? Enfim, então, finalizando o nosso problema, qual que é o custo aqui de A para B? A para B, nós temos 83 mais a escolha variável B. De A para C, tem o custo aqui de A para C, 167, mais ter escolhido a variável C. Logo, qual que é o melhor caminho se eu estou em A? É ir para C. Então aqui, eu posso fazer já o desenho. Eu posso vir para B, eu posso vir para C. Tá? Então, se eu estou nessas cidades, essa é a melhor forma. Porém, qual que é o melhor caminho? É ir de A para C, de C para D, de D para B, de B para E, de B para E e de E para A. Essa é a nossa melhor rota. De A para B, de D, de C para D, de D para B, de B para E e de E retorna para A. Há uma distância de quanto? De 418. Tá? Então, olha aqui, essa é a nossa rota. Vou deixar ela mais grossa. De A para C, de C para D, de D para B, de B para E e de B para A. Ok? Então, esse é o nosso caminho ótimo para esse problema do caixeiro viajante simétrico, tudo bem? Do qual não caem em subrrotinas. Tá? Eu acho que esses são os pontos importantes a serem mostrados aqui dessa parte. Aqui vai haver a explicação do que eu mostrei aqui para vocês. Deixa eu conferir se eu não estou errando alguma coisa. Acho que está correto, tudo bem? Depois vocês podem conferir também no material. Tá? Então aqui tem até a rota que a gente deve seguir. De A para C, de C para... e por aí vai. Tá? De para D, de B para E, de E para A. Está mostrando aqui. Tá? Esse aqui é o exercício que vocês precisam fazer, tá? Com esse exercício nós temos aí 5 cidades, tá? 5 pontos, e aqui tem as distâncias entre esses pontos. E eu vou querer saber qual que é o ponto ótimo, então, também saindo do ponto A, tá bom? Então, se eu estou saindo do ponto A, qual é o caminho que eu vou seguir? Eu vou escrever essas coisas no sala de aula, mas assim, eu vou marcar então uma provinha, já que o semestre não, as nossas aulas vão continuar muito, né?
Então está previsto acho para 11 de maio. Não dá para eu ficar segurando a prova até lá, então eu vou marcar a prova para que vocês respondam ela de forma online, tá bom? Vou dar mais detalhes a seguir. Na nossa próxima aula, na sexta-feira, nós vamos ter aula de dúvidas, tá? Então, esteja aí preparado para estar. Eu vou enviar para vocês o link aí, provavelmente no Meet, tá bom? É bom que também dá para eu gravar e disponibilizar para vocês. Outra coisa que tá tudo certo, a partir de agora o monitor vai poder auxiliar vocês também, tá? Vou passar o contato dele para todo mundo. Mas eu acho que é isso, pessoal. Tá? Então, esse é um problema clássico aí, que nós ainda temos os grandes desafios, né, para serem mostrados para vocês. Volto a dizer, por exemplo, depois eu vou explicar um pouco mais para vocês essa questão das restrições, tá, de subrrotas para um problema do caixeiro viajante. Acho que é legal vocês aprenderem isso daqui, mas quem quiser já dando uma olhada, tá, procurando material sobre isso, pode ser feito também. Beleza, queridos? Então, acho que por hoje é só. Vocês têm esse exercício para vocês fazerem. Não se esqueçam da correção em relação ao exercício anterior, tá? Infelizmente aí eu errei. E infelizmente faz parte mesmo, tá? Beleza? Então, por hoje é só. Falou!